O Luffy com seus 16 anos de idade já ficava treinando, só que o Kuma observava de longe. Então a gente tem aquelas teorias, será se o Kuma achava que o Luffy já era o Nika? E será que o Luffy sabia que era o Kuma ali? A conversa entre o Kuma e o Dragon, sobre o filho do Dragon, que é o Luffy, e também da melhor maneira como a Bonnie entrou pro mundo da pirataria, ou seja, pro PlayStation 2. Esse episódio tá insano. Pessoal, só que antes de mais nada eu quero que vocês saibam que é muito difícil trazer episódio completo aqui de One Piece para vocês. Então saiba que esse episódio eu dei uma baita de uma gambiarra para tirar os direitos autorais. Então por isso esse vídeo tá muito bem editado e também muito bem narrado. O episódio se inicia há 3 anos atrás, no reino de Goa, lá no East Blue. E o Luffy já começa com seu Gomu Gomu no Hono, que é o de machado, né? Que a gente que é brasileiro conhece esse ataque como Gomu Gomu no chinelada, né? O Luffy começa a dar risada e fala, cê viu? Isso não foi incrível? E só tá o jacaré e o tigre já morrendo de medo, porque pelo jeito já tomaram uma paulada. E o Luffy fala, mas o que deu em vocês? Com esse poder eu bato de frente com qualquer um. E claro, o Kuma tá vendo tudo de longe. Neste momento, o Kuma, ele vai para o Dragon. Fala para o Dragon que ele fica olhando um garoto em particular. E pela fala do Dragon, dá pra perceber que o Dragon ele tem algum arrependimento. Ele fala que o Kuma vai matar ele se continuar falando sobre isso. Só que assim o Kuma pergunta, por quê? Assim o Dragon responde que filho é um ponto fraco em qualquer pai. O Kuma se surpreende e fala, deixa pra lá então. Que deixou pra lá pro Dragon, porque o Kuma ainda observava o Luffy, né? E é muito engraçado o jeito que o Luffy começa a conversar consigo mesmo. Ele fala que machado de borracha será o meu ataque mortal. E ainda complementa que vai usar quando enfrentar um inimigo bem poderoso. E quando ele virar pirata, ele vai ter uma tripulação. E pode ser que algum companheiro meu seja derrotado e capturado. E vai ser aí que eu vou usar o meu machado de borracha. Eles vão ver só. E pode vir quem for. Eu vou sentar a minha chinelada de borracha neles. Só que os bichos tudo se assustam e o Luffy fala o seguinte, fica tranquilo, eu não vou comer vocês não. Só que um Dendemushi começa a tocar e o Luffy começa a perguntar pra si mesmo, quem é? E fica pulando pra tudo quanto é lado. Afirmando que a presença que ele sentiu agora deu até um arrepio nele. Só que ele taca o foda-se e fala, deve ser uma fera que é o dono dessa montanha aqui. Assim ele pensa, se ele destruir a montanha, ele vai achar essa fera. Isso mostra, porque o Luffy com 17 anos já era pedrada, hein? E aqui mostra um momento do Kuma, da sua própria personalidade. O Dendemushi era pra notificar que tinha um navio pirata perto, e quando ele chega lá, eles tinham roubado a carga de um outro navio. Só que o foco era pro Kuma derrotar um navio pirata perto, e ele decide ajudar os mais fracos, dizendo, vou levar você para um hospital perto daqui, tá? Só que o Dendemushi logo intervém e fala, que você tá fazendo aí, Bartolomeu Kuma? Já elimina o navio pirata? E o Kuma era se fosse uma esperança para as outras pessoas, dizendo, eu vou na frente, vocês se encontram comigo logo depois, tá bom? E as pessoas agradecem, dizendo que sem o Kuma, essa pessoa aí teria morrido. E o nome de Kuma já era bem conhecido, só ele chegar que todo mundo falava, devolva o tesouro ou seremos homens mortos. Só que o momento feliz de Kuma era esse, escrever as cartas para sua filha, dizendo em suas cartas que o mundo não pode ser totalmente traduzido em desenhos ou enciclopédias, e que o mundo é repleto de paisagens requintadas, e ele queria muito ver o rosto de sua filha se iluminar quando ver tudo isso. E essa cena é triste, porque a Bonnie não acha nenhuma carta de seu pai, e o carinha da vila fala que ele deve estar ocupado trabalhando. A Bonnie diz o seguinte, o meu papai disse que escrever um montão de cartas para mim. A velhota que parece com a Bonnie diz que ela precisa ter mais paciência, porque logo elas vão chegar. Só que o que aconteceu com essas cartas? A gente vai entender agora. Quando a gaivota correio chegava para entregar os jornais, a menininha da Cypher Pool já via que era uma carta e também um jornal, e falava para entregar o jornal. A Bonnie sempre corria para tentar ver se era a carta do pai, mas não era. E o pessoal do governo mundial tudo fica, oxe, outra carta chegou? E todo mês é entregue mais de 10. A mina do governo mundial chega perto da carta e fala o seguinte, mano, o que esse cara tanto escreve nessas cartas? E tá escrito, querida Bonnie, e ela começa a dar risada e fala, que baboseira, dá até vontade de dar um soco na cara dela. Quantas cartas são jogadas fora como se fossem lixo? Tá escrito um eu te amo, Bonnie. A Bonnie tá no total tédio, ela olha pro Pert e fala, ei Pert, vamos lutar. O carinha, que tal a gente jogar, mano? Ela, não, eu quero lutar. Às vezes eu não sei se essa é fruta da idade mesmo ou se é outra coisa, porque ela parece o Luffy na terceira marcha. Só que na hora a rainha mãe fala, mano, com Bonnie, volta ao normal, porque a mina enfermeira chegou e falou que é hora dela tomar o seu remédio. Só que a enfermeira se surpreende ao ver esse estado da Bonnie, então a velhinha tenta distrair ela enquanto ela volta ao normal. Depois ela olha de novo e vê que a Bonnie tá normal e percebe, será que eu tô vendo coisas? Parece que eu vi ela sendo uma mulher grande. Assim, essa enfermeira pega o remédio e dá na boca da Bonnie. Bonnie fala que nojo, é muito amargo esse remédio. A enfermeira diz que é o remédio dela, então ela tem que tomar, mas nos pensamentos ela fala que é só um refrigerante com gosto horrível. Aqui a velhota da vila diz que é melhor a Bonnie esconder as habilidades dela, porque um lobo sábio esconde suas presas. E aqui a Bonnie ainda está
lá se debatendo pelo remédio. Stuss pergunta se o laboratório já tá pronto. O Vegapunk fala que agora só precisa subir o laboratório e meu cérebro pro céu com nuvens insulares. E ela fala que tá demais o cérebro dele cortado. E ele diz que se sente tão leve que poderia sair voando. Nesse momento, a Stuss entra no laboratório e fala: Kuma, eu fiquei sabendo que você vai perder o seu livre-arbítrio. E diz que o clone dele vai ter livre-arbítrio. Quem tá numa situação pior? O Kuma só dá um sorriso mesmo. Não tem muito o que fazer nessa situação. E o Vegapunk fala pra Stuss parar porque ela também é uma humana. E é difícil falar esse tipo de coisa. E o Vegapunk faz uma simulação sobre como perder o livre-arbítrio. Como, por exemplo, você matar uma criança se lhe fosse dito para fazê-lo. Ou seja, significa esquecer como era viver como um humano e abrir mão das emoções humanas. Fala pro Kuma: tá tudo certo, Kuma, o exame terminou. Enquanto isso, a Stuss faz outra pergunta intrigante, como ele está se sentindo, se ele está ansioso. Kuma diz que não. E ele fala: estou mais preocupado com... E ela fala: não minta pra si mesmo. Você perderá suas memórias e suas emoções. É impossível acertar bem isso. Ainda mais quando você tem uma pessoa que você goste, né? Vegapunk então fala que ele vai garantir um nível mínimo de livre-arbítrio até que tudo seja concluído. E diz para o Kuma que ele tem cerca de 1 ano até lá. Assim, o Kuma pega de novo sua carta e começa a escrever. E o Vegapunk de novo escrevendo cartas. O Kuma responde: enquanto eu tiver tempo, quero continuar contando a Bonnie que eu a amo e que pelo próximo ano eu vou escrever os sentimentos de uma vida inteira. Stuss fala que isso é uma graça. E o Kuma, ela fará 9 anos em breve. E essa carta que o Kuma tava escrevendo era um feliz aniversário de 9 anos para a Bonnie. Aqui é bacana porque a Bonnie se diverte, ela come a comida especial da Dona Vovó, que é a pizza gigante. E ali todo mundo começa a se divertir, como se fosse um final de arco de One Piece, né? Só que no final do dia, a Bonnie vê que todo mundo tá dormindo e tenta ver se chegou a carta de seu pai. Mas não chegou nada, nenhuma carta. Ela lembra da Coney dizendo que logo logo vão chegar. Bonnie então começa a chorar dizendo: papai, eu acabei de fazer 9 anos. E você me disse que me escreveria muitas cartas. E aqui, mesmo Kuma sendo um Chichibukai, ele ajudava o exército revolucionário. Só que Kuma fazia isso sem falar nada e ir embora. E o Dragon fala: ele deve ter motivos para isso, né? Então é melhor não se aprofundarmos tanto. Bonnie se olha no espelho, sai correndo e fala: agora eu tô curada, saíram todas as pedras de Safira. A velhota diz que tá muito feliz por ela, dizendo que ela se comportou muito bem. Nesse momento, a Bonnie fala: agora eu quero ir lá pra fora. Só que chega a enfermeira falsificada e fala não, dizendo pra Bonnie que ela tem ordem de cuidar dela até seu 10º aniversário. Mas a Bonnie começa a surtar. Ela fala que ela é uma mentirosa, porque o Vegapunk disse que eu estaria curada em 1 ano. E já se passou 1 ano. E mesmo assim a mulher ainda fala: não, isso são ordens. A Bonnie então sai correndo falando: agora estou curada, me deixa em paz. Só que ela é pega pelo braço. Só que essa cena é muito pesada. A mulher fala que pena quando apertou o braço dela e deixa o braço da Bonnie roxo, mano. O pessoal do vilarejo tudo fica: como fizeram isso com uma menina? A velhota então descasca a mandioca e diz: Bonnie, a Alpha e seus colegas são agentes de inteligência do governo. O outro velho: mano, mas ela não era uma enfermeira? A velhota então: parece que ela tomou umas e abriu o bico pra todo mundo na cidade, dizendo também que a Bonnie já está completamente curada e não sabe o que ela está escondendo, ainda mais por esconder uma garota mais de 6 meses, mesmo curada. E também é estranho como não enviar nenhuma carta sequer, não é, Bonnie? Assim a velhota foi tipo nível Shanks, ela fala pra Bonnie ir para o porto, para a Bonnie ir para o mar e se encontrar com seu pai. Bonnie, será que eu vou encontrá-lo? Então a velhinha tira o chapéu e coloca na cabeça de Bonnie e fala o seguinte: não se preocupe, eu tenho certeza que você vai revê-lo. Bonnie fala: certo. Assim chega o outro dia e a Bonnie se passa por Coney, que agora, como ela tá com a chapeleta da véia, ela fala que tá indo pro palácio. Consegue enganar certinho a enfermeira, só que ela desconfia, né? Parece que o bando que ela vai entrar é um bando de piratas que tem até um renome. Essa parte é muito incrível, ela começa a sentir a terra, começa a sentir o vento, tudo que ela esperava do mundo afora, que foi oprimido durante toda a sua vida por conta de sua doença. Ela se sentiu tão feliz que ela volta pra sua forma normal. Ela olha o sol como se fosse o Nika e sai correndo muito feliz. As pessoas da vila começam a se emocionar ao ver a Bonnie andando do lado de fora. Bonnie, ela olha o mar e fala: mano, vamos arpar agora. Só que a enfermeira, ela percebe algo estranho. Ela já desconfiava, né? Aqui a Bonnie gritando o nome dos tripulantes falando: vejam, agora eu estou do lado de fora. Aqui a enfermeira olha a Coney e fala: mano, você não acabou de sair? E a Coney simplesmente fala o seguinte: eu sou a Bonnie. E o navio que agora a Bonnie está parecendo uma pizza, porque ela gosta tanto de pizza. Só que a enfermeira sai correndo e dizendo que a Bonnie vai pagar agora. Tá todo mundo animado, só que quem estraga dizendo de lá de trás falando: ei, parem aí. Assim a Alpha já fica pensando: se o elemento escapar, tem a permissão para usar qualquer meio não letal para subir e julgá-la, e assim ficará mais fácil. Os outros da tripulação já começam a ver e falam: mano, ela tá voando. E o carinha diz que ela tem urokushiki. A Bonnie já fica passando mal, pensando: se me pegarem aqui eu não vou conseguir. E a enfermeira já sai matando, falando que não tem restrições contra os outros. Bonnie começa a chorar e fala: não, eu não
quero isso. Papai, o que eu faço? E ela começa a lembrar de Nika. Olhando aos céus, Bonnie só diz uma palavra, Nika, e se alegra com isso. E a mulher tá dando risada, que vai pegar ela, né? Então a Bonnie já começa a ficar gigante. Fala que o ataque é o futuro distorcido, e a mão dela começa a ficar como a terceira marcha do Luffy. A enfermeira já pensa, eu sabia que você conseguia se transformar. Nas memórias de Bonnie vem seu pai, falando que ele lutava com total liberdade e que nem uma borracha. Bonnie usa o seu poder, Nika Mitai na Mirai. Foi o soco que redefiniu o que todo fã de One Piece queria ver. E a fuga de Bonnie foi imediatamente informada ao governo mundial. E o barco de pesca para encontrar o seu pai acabou se transformando em um infame navio pirata da nova era. Caso tenha gostado deste episódio, já deixa aqui sua curtida, já compartilhe, por favor se inscreva.